Voltamos com a notícia de frente. A Prefeitura de Cuiabá iniciou ontem a entrega dos kits Covid-19. Os medicamentos deverão ser usados em pacientes que apresentarem os sintomas do novo coronavírus, os primeiros sintomas. Mas os kits só vão ser entregues mediante prescrição médica. Confira. 5 comprimidos de azitromicina de 500 miligramas, 4 de ivermectina de 6 miligramas e 20 comprimidos de dipirona de 500 miligramas fazem parte do kit Covid-19 que começou a ser distribuído hoje nas unidades de saúde básica de Cuiabá. O objetivo é evitar a propagação e evolução da doença, tratando o paciente logo nos primeiros sintomas. Acho uma ideia excelente você estar distribuindo os kits, porque infelizmente nem todo mundo tem condições de estar comprando, né? A azitromicina e a ivermectina sumiu do mercado e medicamentos que antes custavam R$15 estão sendo vendidos por R$60, R$70. Inicialmente serão distribuídos 5.000 kits Covid em 14 unidades de saúde da família aqui da nossa capital. A secretaria estima que essa quantidade dure pelo menos uma semana. Os pacientes vão passar pelo médico, a gente vai avaliar se ele está com tosse, febre, síndromes gripais, tá? E aí eleger aquele paciente que realmente vai precisar ou não de usar o kit. Não é assim uma distribuição de livre demanda. Ele tem que passar pelo médico, ser avaliado, tá? E aí sim ver se ele vai realmente precisar usar o kit ou não. O kit vai ser distribuído nas seguintes unidades: PSF do bairro Santa Isabel 1 e 2, PSF do bairro Despraiado 1 e 2, Centro de Saúde do Grande Terceiro, Centro de Saúde Dom Aquino, Centro de Saúde do bairro Jardim Leblon, PSF do Pedregal 1 e 2, no PSF do Pedra 90 também 1 e 2, no Centro de Saúde do Parque Cuiabá, no Centro de Saúde do Tijucal, na UBS do Parque O'Hara, na Clínica da Família do CPA1, no PSF do bairro Três Barras e também no PSF no bairro Jardim Umuarama. Além disso, no Centro de Saúde do CPA3. Eles serão entregues somente com prescrição médica e vão nessa sacola que, além dos medicamentos, terá também um código de barras para a secretaria registrar o local de saída do item. Apesar de não haver comprovação científica dos efeitos, este médico explica a importância de cada medicamento no tratamento precoce. Essas medicações que foram eleitas pelo kit, que é a azitromicina, a ivermectina, o zinco e paracetamol e dipirona, já são usados a larga escala, tá? Então nenhum deles vai colocar em risco o paciente, mesmo que ele não tenha o Covid, se ele tomar por acaso essa medicação, não vai colocar em risco a vida dele. Pois é. Mas vamos saber como que vai ser, porque em Várzea Grande prometeram, aí não funcionou, aí faltou, aí depois disseram que tinha, pois é, virou uma bagunça, né? Mas só lembrando, gente, que é só mediante prescrição médica, tem que passar aí por um médico, ser avaliado e ele vai prescrever, ó, você tem que pegar o kit Covid em tal unidade e aí o paciente é encaminhado. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá. Meu destaque é o seguinte: a choradeira aqui em Mato Grosso é grande. Olha, essa pandemia, né? Vai reduzir a arrecadação, né? Vai ter dificuldades. Só que agora tem uma informação que não bate com isso. E essa informação não foi divulgada pela Secretaria Estadual de Fazenda, né? A informação é a seguinte: a arrecadação do ICMS, destaque uma reportagem do Olhar Direto de ontem, a arrecadação do ICMS em Mato Grosso resiste à pandemia da Covid-19 e cresce 4%. Considerado o novo epicentro dos casos do novo coronavírus, Mato Grosso está passando praticamente imune à pandemia no que diz respeito à arrecadação do ICMS. E aí, esse dado aqui de Mato Grosso foi divulgado lá pelo Conselho de Política Fazendária, o CONFAS, nesta terça-feira. Agora, Paulo, o que se pergunta aqui, Paulo e Nayara, o que se pergunta é o seguinte: com um dado tão positivo, né? Porque isso daqui, só Mato Grosso conseguiu isso. Com um dado tão positivo, por que é que a Secretaria Estadual de Fazenda não divulgou essa informação aqui em Mato Grosso? Não sabia? Será que foi isso? Bom,
Esses números foram apresentados na reunião da Comissão Especial Mista da Covid-19 e apontam que Mato Grosso, que eu acabei de falar, foi o único estado a registrar aumento de receita com crescimento de 4% no segundo trimestre deste ano. De acordo com o levantamento, a arrecadação do ICMS em Mato Grosso superou a 3 bilhões e 200 milhões de reais entre abril, maio e junho deste ano. E aí, só reforçando a informação, os dados sobre o desempenho da arrecadação dos estados foram apresentados pelo presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, numa audiência pública realizada para debater a situação fiscal, repasses, execução orçamentária e financeira nesse período da pandemia. E aí é o seguinte, já tem um contravapor aqui, vem lá do Ministério Público. Teve uma live, né, do Procurador-Geral do Ministério Público, José Antônio Borges Pereira, ao site Mídia News. Ele disse simplesmente o seguinte, curto e grosso, direto na mensagem: reduzir do 10º sem queda na arrecadação é oportunismo. A redução do 10º não ocorreu, no entanto. O Executivo já iniciou a discussão com os poderes em razão da crise provocada pelo coronavírus. Recentemente, o governador chegou a falar que muita gente poderia receber menos do que recebe, referindo-se à possível redução nos repasses. E aí, a manifestação aqui do procurador José Antônio Borges Pereira é a seguinte, abre aspas: não pode reduzir o 10º se não houve queda na arrecadação do Estado. Seria um oportunismo do Estado em função da pandemia. Houve uma redução, automaticamente reduz o repasse, mas por enquanto não houve isso, disse o procurador-geral, que falou aqui em oportunismo. E quem decide reduzir repasse não é o todo-poderoso secretário de Fazenda, Rogério Galo. Porque é o seguinte, o Rogério Galo já disse o seguinte, olha, as minhas posições aqui são no aspecto legal, na questão técnica, porque essa decisão de reduzir repasse é uma decisão política, né? Então, cabe ao governador Mauro Mendes essa decisão, que já teria iniciado conversações com os poderes, mas aí, no momento em que aparece essa informação aqui de crescimento na arrecadação do ICMS, no trimestre, no segundo trimestre, né, de abril, maio e junho, vai ser difícil ele convencer os chefes dos poderes a reduzir o 10º com aumento de arrecadação. E aí, é o seguinte, ainda tem o dinheiro, né? Ainda tem o dinheiro lá para fazer face aí, né? Para compensar a queda da arrecadação. 1,4 bi. Quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Aí o seguinte, não tem queda na arrecadação, né? Teve um aumento aí de 4% em abril, maio e junho. E aí o seguinte, não vão pagar o voucher dos professores interinos, que estão enfrentando enormes dificuldades. Foi aprovado, o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, promulgaram lá a lei, e aí é o seguinte, não vão pagar. E aí, os alunos que estão sem aulas, a Assembleia aprovou lá um auxílio para esses alunos, que como estão sem aula, não tem merenda. E tem muito aluno da rede pública que depende da merenda. Aí vetaram o pagamento desse auxílio. E a cobrança continua sendo o seguinte, esse bloco aí que é liderado pela deputada Janaína Riva, o Resistência Democrática, que agora é composto por 10 parlamentares, já avisou. Ela fez uma live aí na semana passada, no 14, final de semana. 14 deputados. São 14? Porque saíram 4 da base. Não, mas completou 10, né? Eles eram em 6, me parece. Tem que confirmar isso aí. Ela já avisou o seguinte, olha, nós queremos medidas de alcance social. E estão corretos, porque aqui é o seguinte, a propaganda que tem do governo aí, e foi isso que aconteceu até aqui, foi cesta básica. E isso não é suficiente diante da gravidade dessa crise. Tem muita gente que não tem dinheiro para colocar comida na mesa.
É, isso mesmo. E a situação fiscal do Estado não está tão complicada como, às vezes, eles tentam vender E o para a Botelho, opinião pública. o deputado Botelho, presidente da Assembleia, já deu o recado para o Galo. Que aqui não vai ter redução nenhuma, porque eu não concordo, porque inclusive a Assembleia estaria aí devolvendo dinheiro para 40, 50 Gente, milhões aí. E o Antes Ministério do intervalo- Público chama o governo de oportunista. Antes do intervalo, deixa aqui uma participação que é uma denúncia grave. A gente falou ali, o Lúcio falou das clínicas de hemodiálise e a nossa telespectadora manda outra denúncia das clínicas odontológicas da Prefeitura. Ela disse que fez uma verdadeira peregrinação ontem, é mais ou menos isso que está aqui. Foi com um pai de 73 anos, que é morador do Brasil 21. Foi em vários centros que funcionam como centros odontológicos. Ela passou no Planalto, não teve atendimento. Passou no Cochipó, não teve atendimento. E aí chegaram a dizer que os materiais são muito frágeis para poder fazer a extração do dente lá na Policlínica do Planalto. Falaram isso para ela. E ela foi em várias policlínicas, em vários locais. Policlínica do Cochipó, ela chegou 5 horas, 16h49, esperou até 19 para ser atendido, mas não conseguiu. Foi para o Tijucal, também não conseguiu. Aí ela fala, né, no final, cadê o respeito pelo cidadão da terceira idade? Cadê o respeito pela população? O pai dela com muita dor. E cadê a humanização da saúde? Mas tem humanização, não tem? Tem lá na propaganda da prefeitura, né? Que estamos salvando vidas, estamos cuidando das pessoas. Não é isso? Na propaganda tem. Podia ter na vida real, né? Vamos para o intervalo, na volta a gente continua com a notícia de frente.